Muito bem, hoje é 5 de abril de 2022, terça-feira, naturalmente que com a retomada das sessões na Câmara Municipal, que acontecem terça, quarta e quinta, o assunto não poderia ser outro senão a greve dos professores, com todos os casos de violência que foram desencadeados dentro da prefeitura, com aquele cenário triste ao qual nós já nos referimos em programa anterior. E é claro que hoje os vereadores estavam a fim de discutir que providências poderão adotar. Mas, inclusive, devido à ampla repercussão desse caso, com várias entidades externas se manifestando, apoiando os professores, condenando ações da prefeitura, inclusive a OAB, que a prefeitura se preocupou em responder. O certo é que a imagem do prefeito Colbert Martins e do governo municipal ficou extremamente prejudicada pela imprudência, pela violência, pela forma como eles reagiram, que foi absolutamente fora do tom, fora do razoável e fora do necessário. E entre os que condenaram está a DUFES, a Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana, e que, inclusive, foi à Câmara Municipal hoje se manifestar. O coordenador da DUFES, Elson Moura, classificou o confronto como uma barbárie. Muita coisa já foi exposta, inclusive a versão que caracteriza o que aconteceu na semana passada como um confronto. Entendo que o que melhor caracteriza os fatos como eles aconteceram é algo próximo de barbárie, covardia, uso desproporcional de força e irresponsabilidade. Eu não discordo desses itens que ele listou aí para contrapor a palavra confronto. O problema só é que a militância de esquerda tem a mania de querer determinar qual a palavra que se usa. E confronto não é uma palavra errada, não é uma palavra inadequada para isso. Mas, tirando isso, eu também concordo e classifiquei aqui como uma selvageria aquilo que se viu, especialmente no momento em que foi espancado o assessor do Jonatas Monteiro, o Rafael. Mas também o Elson disse que é preciso apurar com rigor. É preciso lembrar os fatos concretos para que eles não se repitam. Agora, é uma lembrança a ser buscada em um lugar especial na história, o lixo. O lixo da história é para lá que os mandantes dessa barbárie devem ir. Mas não só isso. Diante dos fatos, exigimos uma apuração imediata, rigorosa, minuciosa e independente. Talvez alguém possa dizer que a DUFES não tem nada com isso e nada acontecerá por conta da intervenção da DUFES. E talvez esteja certo ao dizer assim. Porém, essas palavras e essa presença da DUFES na Câmara, embora o presidente da Câmara faça tudo o que estiver ao alcance dele para desgastar o prefeito Colbert Martins, mas de qualquer maneira demonstra sim esse desgaste que o prefeito vem sofrendo por conta dessas atitudes e, sobretudo, por conta de atitudes diversas e, sobretudo, agora, na greve dos professores, em que realmente a coisa saiu muito do que se poderia classificar como razoável. O vereador Jonatas Monteiro, que foi assim um protagonista dessa situação toda, ele esteve na tribuna, naturalmente, falando que se as coisas continuarem desse modo, pode-se ter aí adiante uma morte até. E realmente não dá para tirar a razão dele. Aqui e ali, trataremos aqui mesmo nesse espaço, e a mesma mídia de Feira de Santana que tem que cobrir, da forma que a gente vê todo esse conflito, vai tratar não simplesmente de agressões, mas da morte de alguém, a mando do prefeito Colbert Martins Filho. Porque se nós não dermos um freio nessa situação agora, daqui a ali, pode não ser com o professorado, mas talvez seja com feirantes, seja com alguém de alguma comunidade rural, seja de alguma outra categoria profissional que tem a coragem de erguer sua cabeça
e usar sua voz para reivindicar. E o Jonatas Monteiro, como ele teve uma participação muito intensa nesses protestos dos professores, ele acabou retido dentro da prefeitura, ele acabou tentando intervir na surra que os guardas deram no Rafael e também tomou umas bordoadas por conta disso. Ele ficou sendo muito admirada a participação dele pelos professores. E na hora em que o presidente da Câmara, Fernando Torres, anunciou que o Jonatas iria falar, os professores que estavam hoje na galeria, lotando a galeria, reconheceram essa participação do Jonatas através de aplausos que foram dados a ele e de pé. E o vereador, professor Jonatas Monteiro, pelo tempo de 3 minutos e o que der. Pode passar dos 6 minutos, excelência. Pois bem, o Jonatas falou no discurso dele que pode até ocorrer uma morte. Não necessariamente num confronto com professores, mas com qualquer uma categoria do município que se indisponha com o prefeito, se aguarda continuar agindo assim e recebendo esse tipo de ordem desastrosa e desastrada. Por que eu digo que é desastrosa e desastrada? Porque é o que eu disse no programa anterior. Caramba, é previsível uma invasão do prédio. É lícito a guarda tentar impedi-la, mas uma vez que aconteceu, não tem cabimento tentar, com guardas municipais, que são poucos, expulsar os professores dali, quando se pode simplesmente esperar uma decisão da justiça, que fatalmente será cumprida, de reintegração de posse, como foi cumprida. Mas se manda a guarda, como se mandou, é óbvio que vai descambar para a violência. É óbvio que vai descambar para a violência. E foi o que ocorreu, claro. E o vereador Emerson Minho, que era um quarto vereador, estavam Jonatas, Emerson Minho, Silvio Dias e o próprio presidente da Câmara, Fernando Torres, estiveram lá. O Emerson Minho disse que chegou um momento em que houve uma ameaça de morte e foi contra o próprio Jonatas. Ele relatou o caso. Eu retirei o nome da guarda a quem ele mencionou, porque nós não temos uma fala dela para dar a versão dela e é uma acusação grave. Mas então vai aqui sem o nome, mas a situação sendo contada pelo Emerson Minho. Essa guarda, quando chegou, ela empurrou o vereador Jonatas e eu estava do lado. Jonatas perguntou: você não está me vendo aqui? Ela falou: saia da frente que eu quero passar. Houve-se um diálogo entre ela e o vereador Jonatas e aí fizeram tipo um cordão. Jonatas conversando com ela, ela colocou a mão na arma. Aí Jonatas perguntou: você vai me dar um tiro? Ela: passe que eu lhe dou um tiro na sua cara. Jonatas perguntou de novo: você atira? Ela falou: eu atiro, passe. Jonatas ia passar, eu segurei, porque eu vi que o negócio estava fora do controle. É bem grave isso. É bem grave. Inclusive, por conta de ser uma acusação grave, eu não coloquei o nome da pessoa que ele disse lá em público, porque eu não tenho a versão dela. Mas é preciso saber se isso, de fato, foi dessa forma e essa funcionária do município precisa ser exortada. Imagina se o Emerson Minho está contando a coisa fielmente como aconteceu e se a história prossegue do jeito que ele falou. E o vereador avança e a guarda municipal dá um tiro no vereador em pleno prédio da prefeitura, acontecendo ou não uma morte decorrente disso. Seria um caso de repercussão mundial até. E é inadmissível que
que se chegue a esses extremos sem a menor necessidade. Porque quando são situações em que, sabe, perdeu-se o controle porque o inesperado fez uma surpresa, mas aí não, era tudo uma situação previsível, controlável, que não quiseram controlar. E aí, nesse caso, os vereadores podem até ter tido alguma participação no início da coisa, no sentido de insuflar. Mas a prefeitura tinha como controlar e teve 1001 oportunidades de não chegar aos extremos a que chegou. Eu insisto, tentar expulsar os professores na marra daquela forma só podia dar problema. E deu. E eu acho que o resultado não agrada, suponho eu que não agrada ao prefeito Colbert Martins, embora ele insista em dizer que a guarda nada fez de errado. Mas o prefeito Colbert Martins tomou uma providência na área de educação, saiu hoje no noticiário da prefeitura, olha aí, vê se aparece aí já. Ah, senhora, prefeito autoriza a construção da nova sede da Escola Cívico-Militar de Feira. Isso aí é só uma maquete, não, um desenho, tá? Uma ilustração do projeto. Será no distrito de Jaíba. Bem, contém ironia. Eu não acho que isso seja um bom caminho para a educação, nem que seja uma providência adequada, mas continuando ainda no assunto que está diretamente relacionado à greve dos professores, é preciso também registrar o seguinte: a PLB tem insistido em que 60% dos precatórios pertence aos professores, que é um dinheirão lá que chegou para a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, mais de 200 milhões de reais, e que 60%, segundo a PLB, seriam distribuídos para os professores. E o município nega que seja assim. E vamos aqui entrar um pouco mais em detalhes sobre isso. A Câmara, essa notícia aí é de novembro do ano passado. Aprova a regra, Câmara dos Deputados em Brasília aprovou regra para destinar a profissionais da educação parte de precatórios oriundos do Fundeb. Aprovado esse projeto na Câmara, ele seguiu para o Senado. E agora, no mês de março, está aqui a notícia: Senado aprova repasse de precatórios do Fundeb para pagamento de professores. Notícia da Agência Senado no dia 16 de março de 2022. Está aí o relator Rodrigo Cunha, do PSTB de Alagoas, e daí o projeto seguiu para a sanção do presidente da República. Porém, há uma notícia também que contradiz isso, de certa forma, no site do Ministério Público Federal. Olha aqui, ó. Para o STF, ou seja, o Ministério Público Federal está fazendo menção a um julgamento que ocorreu no STF. E o que foi decidido? Estados e municípios não precisam destinar 60% dos precatórios do Fundef, atual Fundeb, para a remuneração direta dos professores. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, como assim se houve aquela outra decisão da Câmara e do Senado aprovando um projeto? Pois bem, porque se trata de uma outra matéria. O assunto é o mesmo, o dinheiro é o mesmo, mas ali se está tratando, no caso do STF, de uma arguição de descumprimento de propósito de preceito fundamental, que foi uma ação colocada pelo PSC, o Partido Social Cristão. E nela, o Ministério Público Federal se manifestou dizendo que não se deveria pagar aos professores, ou não tinha essa obrigatoriedade, é possível pagar, é admissível pagar, e aí tem que ser objeto de negociação, mas não uma decisão cabal judicial. Então, o que é que está valendo? Essa decisão aqui do STF ou o projeto que tramitou na Câmara e no Senado e seguiu para a sanção do presidente Bolsonaro, que eu não sei se ele sancionou essa notícia do Senado, da aprovação, de 16 de março, portanto ainda é recente. Então, não é assim tão líquido e certo como a PLB fala,
que o prefeito está deixando de pagar porque quer. Não é exatamente assim. E ainda uma outra notícia de Feira de Santana é que subiu o preço da cesta básica, segundo uma pesquisa que é feita na Universidade Estadual de Feira de Santana pelos alunos do curso de Ciências Econômicas. A elevação da cesta básica foi no valor de, deixa eu botar aqui a página da web em que eles dão essas informações. A elevação da cesta básica em março foi de 4,18% e no ano já acumula alta de 9,61%, quase 10%. E nos últimos 2 meses é uma verdadeira calamidade, 23% de aumento na cesta básica em Feira de Santana. Com isso, o valor da cesta completa está em R$ 510,84 em março, que representam nada menos que 45,57% do salário mínimo. Quase um salário, ou meio salário mínimo só para comprar uma cesta básica durante o mês. São 12 produtos que compõem a cesta e absolutamente todos subiram nesse período, sendo que os que mais subiram foram soja, quase 25%, tomate, 22%, café, 17%, banana, 15%, a banana prata, e o feijão, 13%. Então, a inflação corroendo o bolso do brasileiro de uma maneira realmente muito próxima do insuportável. Agora, deixa eu ver se tem uma notícia boa, gente. Tem uma notícia boa aqui. É essa? Jovens tiram mais títulos de eleitor. Isso é positivo, né? Porque, afinal, os jovens estão engajados, estão preocupados. Quando estão, né? Quando estão. Tendem a pensar direito no que vão fazer, em quem vão escolher para presidente, a querer mudar, né, as realidades, as situações que estão aí. Então, nesse sentido é que eu digo que é uma notícia positiva. O número de eleitores de 16 e 17 anos sobe 26% em um mês, segundo o TSE. E o TSE deu essa informação atribuindo esse crescimento. Nós agora temos 1.050.000 eleitores nessa faixa etária. Até o final de fevereiro era 830.000. E o TSE fez campanha em março, fez um dia de tuitaço, e também houve na própria sociedade uma campanha puxada inicialmente por Anitta e que contou com a adesão de vários outros artistas. Essa matéria aí cita o Zeca Pagodinho, o Whindersson Nunes, que é jovem também, então a galera se identifica. E é bom, já que estamos falando disso, lembrar que até o dia 4 de maio, falta um pouquinho menos de um mês, é o prazo, mas pode ser feito pela internet. Agora, tem um lado aí que não é totalmente positivo. Houve crescimento em março, mas esse 1 milhão de eleitores entre 16 e 18 anos, quando o voto é opcional, eles representam 17% das pessoas nessa faixa de idade que existem no país, segundo o IBGE. E esse número é o menor registrado para março desde 2004. O UOL fez um levantamento sobre isso e tem essa informação. São 5 milhões de jovens que poderiam e não têm o documento para votar. Em março de 2004, o percentual de jovens aptos a votar, mesmo sendo opcional, ou seja, jovens que tiraram o título de eleitor, era de 37%. Então era 37%, agora 17%. Então é uma diferença relevante, é uma diferença muito grande. Então a notícia não é tão boa assim, né?
também não é tão boa, meu Deus. Vamos achar uma outra notícia. Pronto, temos uma notícia realmente boa, que é a seguinte. Um dia sem caso de Covid na Bahia. Isso foi a primeira vez que aconteceu. Foi nessa segunda, no boletim da segunda-feira, não da terça que eu estou falando aqui, e o boletim não saiu ainda, mas pelo menos houve a segunda em que, pela primeira vez desde o início da pandemia, ou seja, desde o dia 6 de março de 2020, quando o primeiro caso foi registrado, inclusive registrado em Feira de Santana, nunca mais tinha deixado de ter casos todos os dias. Pois bem, ainda que tenha sido por alguma deficiência de registro, que casos do dia vão aparecer no outro, mas é significativo que, pela primeira vez, não tenha ocorrido nenhum caso de Covid após mais de 2 anos na Bahia. Essa, sim, é uma boa notícia. Vamos procurar mais nos próximos dias. A gente vai ficando por aqui. Lembra de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal. Tá certo? Um abraço para você. Até amanhã.